e percebemos que não são a escola mais adequada para nós. Então, para falar de uma escola que fosse adequada para nós, exploramos um pouco a parábola da prisão. Então, esse tipo de escola tem surgido no Ocidente. E a nossa escola é uma escola típica dessa que nós contamos na parábola. Então, é uma escola onde, diferentemente das três que nós mencionamos, ela tem um pagamento inicial muito baixo, quase nenhum. Mas temos que estar consciente de que, à medida que nós avançamos no conhecimento das ferramentas, do uso dessas ferramentas, o preço começa a ficar mais alto, mais elevado, e o nosso nível de esforço tem que ser maior. O que nós temos que pensar é o seguinte: das três vertentes que nós mencionamos e dessa outra vertente, temos que meditar, ou temos que pensar um pouco que tipo de escola é mais difícil de nos ajudar em nossa transformação. As três tradicionais, conceituais, ou essa que estamos explorando no momento? Mais difícil por quê? Porque a gente continua no mundo, a gente não se isola. Exatamente. Então, as outras três escolas, apesar de parecerem assim quase impossíveis, são as escolas onde é mais fácil o adepto continuar na escola. Porque tudo na escola faz lembrar 24 horas por dia que ele está ali para atingir um objetivo. O monge que está internado no mosteiro não tem jeito. Para todo canto que ele olha, se lembra: olha, você está aqui para se transformar. O yogi, ele está num ambiente também já construído. Tudo, quer dizer, já abandonei tudo, eu estou aqui para fazer isso. Essa escola que se desenvolveu no Ocidente, ela é muito mais difícil, porque, contrariamente das outras, tudo nos faz esquecer que temos que nos transformar. Quer dizer, o desvio que nós temos é assim. Então, essa é algo que nós temos que estar presente. Permanecer na nossa escola é muito difícil, porque a gente se ilude, a gente começa nos primeiros passos e pensa que está na escola e, na verdade, já se desviou há muito tempo. Bem, e para falar em desvio, então, nós temos que entender essa questão de desvio, que é algo mais ou menos muito presente em nós e em nossa relação. Na verdade, ela é mais do que presente, ela é uma lei. Acontece sempre dessa forma, ou seja, nós temos muita tendência a nos desviar de nossos objetivos. E há um ano atrás eu perguntei para vocês, relatei um fato da minha infância, que na época a gente ia para a escola aos 7 anos de idade, e quando se começa a ir para a escola, todo mundo começa a perguntar o que eu ia ser quando crescesse, ou o que ia ser quando ia estudar para quê. E todos nós, numa fase da vida, nos questionamos o que nós vamos ser quando crescer. E a pergunta era: quantos de nós somos o que falávamos que íamos ser? É um percentual muito baixo. A grande maioria não é aquilo que dizia que ia ser. Por quê? Por causa dessa lei que nos tende a desviar. E o desvio surge quando nós queremos facilitar as coisas, quando nós queremos nos acomodar. Então, para uma escola iniciática, não tem nada mais pernicioso do que acharmos o conforto, do que acharmos facilidade, porque é mais confortável, é mais fácil. O pessoal não pode no domingo, então vamos fazer no sábado também não dá. Então, sexta-noite, também não dá, então não vai dar nunca. Certo? Então, na nossa escola, o dirigente tem que estar presente que o nível de dificuldade faz parte do processo da escola. O nível de esforço é necessário para a gente se transformar. Turmas que não fazem esforço não crescem, se desviam, viram um grupo de amigos, vira uma escola de saber e deixa de dar sua contribuição à transformação. Então, nós falamos do desvio, mencionamos uma lei de uma outra escola, que se chama Lei de 7 ou Lei das Oitavas, que diz o seguinte: que sempre quando nós temos o objetivo de
mudar de patamar, seja de fazer um projeto, fazer uma escola ou de qualquer que seja o sentido que ela tenha, isso ocorre em 7 etapas, tendo como característica 2 pontos muito importantes, aonde a tendência ao desvio é muito forte. E isso se refere tanto a nível pessoal, de projetos pessoais, como de projetos coletivos. De projetos pessoais, nós mencionamos o exemplo da reforma em nossa casa, né, que é a tendência ao desvio. Por que ocorre a tendência ao desvio? Queremos fazer a reforma e depois vamos simplificando, podemos fazer exatamente o oposto, a casa pode ficar pior do que estava antes, ou ficamos sempre fazendo a reforma e nunca atingindo o nosso objetivo. E a nível de grupamento, nós citamos o caso do cristianismo, onde o cristianismo tinha, por grande projeto, o homem amar outro homem, e em determinados momentos foram havendo desvios, sendo que num determinado momento o homem, com a Inquisição, matava o outro homem porque não acreditava na maravilhosa mensagem de Jesus. O que acontece normalmente é que os desvios, em termos de evolução moral, nós ficamos num eterno retorno. Então, se nós pegarmos o homem da atualidade, comparativamente aos homens da caverna, nós vamos perceber que houve algum avanço na área do saber, mas em termos de ser, somos praticamente os mesmos homens da caverna. Ainda temos as mesmas reações e os mesmos sentimentos. Então, a evolução é imperceptível e é preciso ser dado esse salto, né? Nós vamos agora, temos a informação de que o nosso planeta vai passar por um estágio evolutivo, e quem está, os componentes do planeta que estiverem em condições, permanecem a Deus. Que não tiverem condições, vão ser deslocados para um local mais adequado à vibração desses elementos que compõem o planeta. Bem, o que significa isso? O importante dessa lei que nós mencionamos, né? O importante dessa lei é esse conhecimento. Olha, vai ocorrer muita tendência a gente desviar, dependente da nossa vontade. E para que a gente não nos desvie do nosso objetivo, nós precisamos fazer um esforço a mais. Nota que é nível de esforço. Nós temos um projeto, é preciso ter um determinado nível de esforço. Se nós sabemos que vamos ter um problema à frente, temos que nos fortalecer mais e nos propor fazer um esforço adicional. Precisamos construir uma linha de sustentação que obedece essa mesma lei, que também terá seus pontos de intervalos. Se os pontos de intervalos coincidirem, não tem jeito. Então, são 3. Atualmente, as escolas iniciáticas constroem 3 linhas de sustentação. Argon, no plano convite, ele menciona que a nossa escola também tem 3 graus de compromisso. Existem outros graus, por exemplo, mas ele não iria nem falar do 4º grau, porque o estágio de ser dos indivíduos do planeta não comportam assumir o nível de esforço do 4º grau. Então ele só mencionou 3 níveis de compromisso, que é o compromisso do aprendiz, compromisso do servidor e o compromisso do discípulo. Genericamente, nas escolas iniciáticas, o primeiro compromisso, a primeira linha de esforço é um trabalho de autoconhecimento. Ou seja, para ele iniciar o projeto, ele precisa aprender a observar o seu semelhante. E aqui, ele tem que voltar à observação sobre si. O importante é isso, veja, não é se tornar santo. O que nós temos que aprender é aprender a nos observar. Todas as ferramentas que são desenvolvidas aqui é para propiciar a nossa observação sobre nós, sem juízo de valor. Então vamos pegar quais são as condições, mudanças de hábitos, né, que a nossa escola propõe. A nossa escola propõe, inicialmente, algumas mudanças de hábito.
primeira mudança de hábito, na primeira aula que o dirigente sutilmente transmite aos presentes de que é muito interessante que todos os dias ao deitar, levantar, ele faça uma oração. Por quê? Fazendo oração, ele vai se pôr em sintonia com as esferas superiores, e aí, se ele tiver desdobramento, ele irá onde está o seu coração. Então é muito importante, e alguns alunos começam a fazer esse exercício e alguns percebem realmente ganhos só dessa mudança de hábito. Só que a recomendação é fazer a prece ao deitar e levantar todos os dias. Isso que o dirigente tem que frisar. Não é quando eu lembrar. Não tem nível de esforço nenhum quando eu lembrar. Na escola tem que ser focado e lembrado em todas as aulas iniciais que a prece ao deitar e levantar, por quê? Vai ter benefício? Vai, mas para nós é a disciplina que tem que começar a desenvolver. Além da disciplina do horário, né? A disciplina do horário foi condição na primeira aula. Aqui a aula começa às 8h17, ou 8 qualquer coisa, né? 8 horas, não é 8h01. Certo? E a prece ao deitar e levantar é a prece todos os dias. E aí ele vai perceber que alguns alunos têm dificuldade e ele tem que transmitir para o aluno que ele tem que construir campanas, tem que construir despertadores, tem que construir lembretes, senão ele não vai conseguir fazer. É natural que a gente não faça, porque nós estamos acostumados a nos acomodar, a fazer a coisa fácil. Então temos que começar por dificuldades para nós, para podermos pensar nessa parte. Se nós não construirmos dificuldade, não vamos superar. Se a pessoa não consegue fazer a prece ao deitar, levantar, vai querer mudar algum sentimento? Não vai conseguir. Ele tem que treinar as coisas mais fáceis. Então a prece ao deitar, levantar, de jeito não pode abrir mão. Serão 118 aulas, mais 17, 135 aulas falando da prece ao deitar, levantar. Bem, e aí nós vamos começar a crescer, levar mais dificuldade para o aluno. Na aula 9 da escola, a gente sugere uma atividade. Que atividade que é sugerida? Oração, 22 horas, todos os dias. Não importa onde. Ele pode fazer simplificado. Se ele não tiver tempo de fazer uma leitura adequada, fazer a vibração do dia, se ele estiver em qualquer lugar, num baile, numa viagem, no trânsito, às 22 horas, vibração pelo bem universal. Então o que é importante não é a quantidade nem o tipo de vibração, é às 22 horas ele se recordar que está pensando em estar. Tem que ter disciplina, porque nas outras escolas orientais, embora eles tenham a disciplina imposta, mas em todo momento ele sabe disso. Ele tem a todo instante ele tem essa lembrança: olha, não estou aqui para comer queijo com goiabada, como disse ela. Não é para isso, estou aqui para uma coisa mais importante. Então é implantada a vibração das 22 horas. Quem já fez o curso básico foi recomendado uma outra atividade, ou se não na escola, na aula 16, nós vamos pedir para fazer uma atividade, não só individualmente, mas para construir um ambiente artificial. Como nós temos no centro, nós vamos construir um ambiente artificial também em nosso lar, que é a atividade do Evangelho no Lar. Então, sem saber, como que é feito o Evangelho no Lar? Uma vez por semana, dia e horário, né? Se nós marcamos segunda-feira às 10h30, é segunda-feira às 10h30 da noite, não é às 10h35, às 10h30. Tem a visita ou não, o que a gente faz é convidar. Não quer? Então agora fica vendo televisão nessa sala, nós vamos 2 minutinhos.
Isso leva à criação do ambiente artificial no nosso lar. Bem, e aí nós vamos utilizar a primeira ferramenta, a pá. Então, na aula 13, olha, trouxemos uma pá. Para que serve a pá? A pá, então, é um instrumento que tem um cabo de madeira e uma parte de aço, que ela serve para tal coisa, e se usa dessa forma. Caderno de temas. Para que serve o caderno de temas? A pá é para recolher a terra. E o caderno de temas serve para... E como nós fazemos isso? Temos que aprender a observar os outros, que é difícil, porque é aquele outro que é invisível. É difícil, e agora muito mais difícil é olhar para o lado dele. Só que nós vamos começar de uma forma simples. Então é dado o caderno de tema, que nós vamos observar os nossos comportamentos. Claro que tem alguns temas na escola que não é exatamente para isso, mas a grande maioria serve para observar como nos comportamos. É importante saber se estamos nos comportando bem ou mal? Não, não é isso. A ferramenta não é para isso. Não é para ter juízo de valor. Não importa se o que eu estou fazendo certo, se é certo ou errado. A ferramenta não é para isso. A ferramenta é para observar como nós nos comportamos. Porque se nós pusermos juízo de valor, nós vamos mentir. Aí vamos começar a filosofar. Ah, eu fiz assim, mas deveria ter feito assado. Não, eu vou fazer assim porque eu faço assim. Então, se eu puser alguma camuflagem, eu não vou conseguir me observar. Então, eu não tenho que ter receio da observação. Não estou interessado em saber se é bom ou não o meu comportamento. O que eu tenho que observar é o meu comportamento. É isso. Ferramenta para observar o meu comportamento. Não precisa ser longas as anotações. E aí, quando é dado um tema, vou pegar o primeiro tema como exemplo que nós demos aqui há um ano. Nas lutas habituais não exige educação do companheiro, demonstre a sua. Claro que serve para qualquer outro objetivo, né? Nas lutas habituais não observe a fidelidade do companheiro, demonstre a sua. Nas lutas habituais não exija a pontualidade do companheiro, qualquer ponto. Veja, ele é um método para observar nosso comportamento. No caso, foi dado a questão da educação, mas serve para qualquer tema que queiramos nos observar. É isso que nós temos que ver. E como nós fazemos isso? Não é para a gente meditar e fazer considerações, filosofar, não é para isso. O caderno de tema é para a gente, dado aquele tema, procurar na memória se alguma vez passamos por aquela situação e como nos comportamos. É isso que importa. Aconteceu tal fato, me lembrei, então uma vez, 3, 4 linhas. Como eu me comportei? Mais 3, 4 linhas. Matou a charada. Não precisa se estender. Certo? O objetivo é isso, aprender como eu me comporto. Depois, nos é dado uma outra tarefa, já muda um pouco, mescla um pouco a segunda linha de trabalho, que é o trabalho em equipe. Então, nós começamos a fazer uma atividade em equipe. Claro que nós já temos um inconsciente, quando nós estamos na escola, nós estamos em grupo, mas ainda não aprendemos a trabalhar em grupo. Às vezes estamos lá, mas não estamos no grupo. Estamos ali só para receber instrução. Não estamos tendo atividade em grupo. Então é muito comum que aluno até essa aula 20 e pouco não abre a boca, né? Não participa, não faz nada. Então por isso que é muito importante o dirigente ter um rodízio de atividades para o grupo. É muito importante que cada dia um faça abertura, encerramento, que vai ajudar na lista de presença. Algumas coisinhas já podem ir distribuindo para o pessoal começar a ter atividade. A nossa escola é de fazer, não é uma escola teórica. O cara senta lá, fica quieto, ir para casa ler, chegar ali e demonstrar o que
que ele deu. Conforme disse fulano, disse ciclano no livro tal, não vale nada para nós isso. Vale o seguinte, esse tema, eu pratiquei isso, eu fiz isso. Então, nós temos que começar a fazer uma atividade em grupo. E o start disso se dá com a vibração coletiva. Atividade de vibração coletiva e, ao mesmo tempo, já damos em seguida uma segunda ferramenta, porque nós estamos no primeiro intervalo. Tem que ser um esforço adicional, tem que ser duas coisas, senão a pessoa não passa a superação. É o momento que a gente vê a nossa turma, quantidade de alunos, dá uma baixada. E muita gente pensa, não, é porque implanta muita coisa, coitado. Agora, quinta-feira, ele tem que fazer vibração. Bem, as nossas escolas não vão bem por isso, porque o dirigente não leva a sério essa questão. Ele põe uma vibração, quem puder, vem na quinta-feira. Luiz? Sim. Uma dúvida. Nessa aula das vibrações coletivas, eu não lembro agora de cabeça agora, é na aula 23. Nós estamos ainda na metade do primeiro ano. Isso. Muitos alunos ainda não se livrou dos vícios ainda estão Não falamos disso. Não importa vício ainda, não falamos disso. Eles podem fazer as vibrações coletivas? Não falamos disso. O nosso pagamento é baixinho no começo, mas crescente. E não estamos preocupados, nossa preocupação não é se ele vai virar santo ou não. Ou seja, essa preocupação não existe na escola. Nossa preocupação é assim, nós temos um plano de fuga, e o plano de fuga combina o seguinte, e o plano de fuga tem que ser seguido à risca, porque o único lugar para escapar é aqui, porque a fundação não é profunda. Se eu pegar 1 grau, eu não consigo escapar. Nós temos que seguir o plano de fuga, é isso que nós temos que fazer. Ainda não falamos disso. Então, como que é em Cuba lá, Cláudio? Cada um faz a vibração quando quer, é isso? É obrigado, o aluno é obrigado. Para permanecer na escola, tem que ter lista de presença das vibrações coletivas, sim. O esforço é crescente. Se ele não fizer esforço, ele não supera, ele se engana. Então ele tem que ter presença. Mesmo critério, aliás, o nosso presidente critério é muito bondoso, né? Tolera a quantidade de falta de tudo. Então, vibração coletiva é uma atividade que ele tem que fazer. Por quê? Porque o esforço tem que ser crescente, ele tem que ter disciplina, tem que se organizar no mundo. Ele tem que começar a prestar atenção que nem tudo da prisão é mais importante do que tem que começar a se desligar dos compromissos do mundo. Ah, mas ele não pode. Já está definido, ele não pode escapar. Então o que está fazendo no grupo? Em vez de ter 30 alunos, é melhor que tenha só 6, mas 6 que possam escapar. E que queiram escapar. Agora não vamos perder os 30 porque 1 ou 2 não podem. Está claro isso? Veja, não é falta de caridade nem é ser rigoroso, não. É só seguir um plano de escape, não é rigor isso. O plano exige isso. E é dada uma ferramenta que é a caderneta pessoal. Para que serve a picareta? Aplicar o chão na parede. Né? Para que serve a caderneta pessoal? Picar o cinto. Para observar nosso sentimento, que é muito difícil. Muito difícil. Então nós vamos por etapas. Se é muito difícil, vamos fazer o que nós estamos mais ou menos acostumados, né? Ou seja, nos dão um tema para a gente falar sobre ele, só que em vez de ser dado um tema, eu vou ter que descobrir o tema. Então, se eu tiver um tema, eu vou primeiro me observar como eu me comporto. Primeiro segredo: como eu sei que um fato da minha vida tem que ir para a caderneta? Porque muita gente não
sabe fazer isso, né? Muitos alunos nossos fazem o tema porque o dirigente recolhe a cada 3 meses que tem que ter alguma coisa escrita. Então, vamos escrever alguma coisa, né? Assistir um filme, fui visitar uma casa de deficiente, temos que pôr alguma coisa, ele vai ler. É isso que tem que pôr. O que é que nós temos que pôr na caderneta pessoal? Um fato, né? Mas como eu sei que aquele fato tem que ir para a caderneta? Tenho que observar esses sintomas. E os sintomas mesmo que eu tenho para observar isso é o meu corpo físico, faqueiro. Temos que observar o corpo físico. Porque essa escola utiliza tudo de bom que tem de cada uma das 3 outras escolas. Então, meu corpo dá o sinal. Eu tenho só que estar atento ao sinal que ele está dando. Se eu fiquei pálido, se eu fiquei com roxo de raiva, se eu fiquei com desinteria, se eu correndo no banheiro, se não deu tempo. Olha, isso é o fato que tem que ir para a caderneta. Por quê? Porque eu tive um comportamento. Isso me provocou uma alteração. Isso é importante. Qualquer outro fato não precisa, não serve para nada. Tem que ser um fato relevante. Então eu vou estar preocupado, no primeiro momento, em observar como eu me comporto diante de algumas situações. Não tenho outras preocupações. As anotações é igualzinho do caderno de tema, né? Data, fato, comportamento. É o suficiente. E eu vou permanecer isso até a aula vícios e defeitos, que é a aula 68, né? Na aula 68, aí nós caminhamos bastante, já vimos bastante exemplos de atributo ao longo da escola, do retentor, uma série de exemplos, e vai chegar um momento que, ao longo, se nós não exigirmos nada, alguns alunos em alguns momentos já vão perceber que tem que tentar descobrir o que está acontecendo e fazendo alguma proposta, mas não vamos exigir, não vamos pedir ainda. Só está sendo pedido até esse momento que ele observe como se comporta. A partir daí não, vai receber uma série, então aquilo que eu fiz talvez seja por aqui. Aí ele vai descobrir por si e vai fazer a proposta. E o importante, depois que ele fizer a proposta, essa ferramenta, é que ele trabalhe as propostas. Porque quem analisa a caderneta, lê 30, 40 cadernetas com um monte de propostas e nenhuma anotando uma proposta, a observação do que ele propôs, não propôs coisa nenhuma. Ele escreveu alguma coisa para o dirigente ficar contente, para ele ficar bem no fim. Esse é aprovado na FDJ, então está aqui, ele propõe. Ele nunca se preocupou com aquilo. Não precisa ter grande quantidade, mas se ele conseguir, quando chegar na aula 68, ele vai perceber 3 ou 4 coisas que acontecem. Sempre que eu faço isso, eu reajo dessa forma. Ele vê a mecanicidade. Então ele vê algumas coisas que está inerente dele que extravasam. Ou seja, quando há um estímulo externo, eu reajo assim. É como faz os animais, né? Os animais têm um estímulo externo, você dá comidinha para ela, daí você arrasta uma perna lá para você dar um pouco de comida, entendeu? Então, nós somos animais. Por quê? Dizem que temos livre-arbítrio? Temos nada. Mentira. Se nós, sempre que acontece isso, nós agimos assim, é porque nós não temos livre-arbítrio. Porque nós não somos humanos. Vamos passar a ser humanos no momento em que eu souber que aconteceu algo, eu vou agir dessa forma. Quando eu conseguir pensar isso, eu passo a ser humano. Porque eu vou poder escolher. Vou fazer ou não vou fazer? A partir desse momento eu passo a ter livre-arbítrio. Não importa o que eu faça, veja, não é importante o que eu faça. Se o que eu fizer está certo ou está errado. Eu tenho a liberdade de escolha, se eu puder definir, eu vou agir assim, eu vou querer fazer ou não vou. É isso que nos diferencia dos animais. Então a nossa escola nos propicia isso, de nós observarmos como os atos externos acontecem e como
eu reajo. E eu vou poder exercitar algumas coisas. Vou começar a criar contrariedades para mim. Porque nós só evoluímos quando nós superamos as nossas contrariedades. Porque se nós não nos contrariarmos, vamos ficar na área de conforto e vamos nos desviar. Perceberam? A contrariedade é benéfica. A dor é benéfica. O sofrimento é benéfico. Se nós fizermos como nós encaramos. Estou sofrendo por quê? O que causou o sofrimento? É o momento onde nós podemos dar o nosso salto qualitativo. É a única forma, não existe outro. O sofrimento está dentro do nosso processo de superar as nossas dificuldades. Quando nós satisfazemos as nossas dificuldades, quando nós satisfazemos o nosso desejo, estamos dormindo. Não temos vontade. Estamos ao sabor de estímulos externos. Vamos ficar no eterno retorno. Bem, é dada a ferramenta pessoal. Depois nos é dada uma outra ferramenta na aula 32, que é o trabalho de caravanas, que como é uma atividade iniciática, é para ser feita uma vez por mês. Não é se a turma quiser. É ou não é uma atividade? Se é uma atividade, é para ser feita. Lista de presença de caravanas. Também compõe nota. Vamos fazer exame de primeiro ano, vamos dar nota de trabalho do quê? Ele não é servidor. Eu tenho presença, mas eu tenho 2 outros controles. Vibrações coletivas e caravana. Participou ou não participou? Não participou, não quer trabalhar. Não quer cavacular, está fora da equipe. Não atrapalha. É um peso morto. Eu não sou duro, hein? Se eu estivesse aqui, eu estou dizendo o que diz a escola e o que nós temos que fazer. Senão, não estamos. Percebam, se nós não agirmos assim, não estamos numa escola iniciática, nós estamos nos enganando. Estamos num grupo de amigos. Não vamos conseguir. Por mais que a gente fale, não vamos conseguir. Então, essa é a única. Porque esse é o motivo, porque são poucos aqueles que conseguem escapar. Dada a aula 38, depois nós vamos ter outra atividade. Bem, depois nós conversamos sobre diversos outros atributos, né? Temos diversos artigos onde nós abordamos uma série de questões da nossa escola. Então, a estrutura da nossa escola é o compromisso do aprendiz, que ele recebe o grau de compromisso de aprendiz na aula 24. Ele já é aprendiz? Na aula 25 ele já é aprendiz? Aspirante. Ele tem um processo de aprendizado de ser aprendiz. Ele tem mais ferramentas. Então, grau de aprendiz não significa que ele já é aprendiz. Ele tem que aprender a ser aprendiz. Aí na aula 48 é dada a possibilidade. Então aqui nós temos o autoconhecimento, o trabalho sobre si. No nosso programa na aula 48 ele assume um compromisso a mais. Veja, ele ainda não é aprendiz, hein? Porque muita gente, já sou aprendiz, agora passei a ser servidor. Não, ele continua a aprender a ser aprendiz. E tem por quê? Porque vai ter outro intervalo lá. Se ele não fizer um outro esforço adicional, ele não vai superar. Então, para eles, vejam como é difícil a nossa escola. As outras 3 escolas que eu mencionei, fulano tem a vida toda dele para fazer os seus exercícios.
Se ele vai conseguir iluminação com 80, 90 anos, a grande maioria vai desencarnar antes, não vai conseguir, mas ele vai ter 70, 80 anos para exercitar. Nós temos 3 anos para receber toda essa carga de informação. Então não é mole. Ele é crescente. Passamos a aprender a trabalhar em equipe. Porque trabalhar em equipe é muito mais do que difícil. É desagradável, né? Trabalhar em equipe é desagradável, porque não é fácil. E o benefício iniciático é porque é difícil. Porque se fosse fácil não tinha ganho. Como é desagradável, é que nós extraímos o ensinamento dessa atividade. E por isso que temos que trabalhar em equipe. A turma de escola tem que estar envolvida na assistência espiritual, tem que estar envolvida em caravana, tem que fazer o exercício da pena para ter muita atividade. É prática, tem que ter a prática em equipe, para ele aprender a perceber, porque tudo aquilo que ele perceber na equipe, os seus companheiros de trabalho, significa que são atributos, e isso facilita a primeira linha de trabalho. Porque só a primeira linha não nos dá o conhecimento perfeito. É preciso ter ajuda do trabalho em equipe para que a gente possa se conhecer. Não é fácil se observar, nós não sabemos observar. Nós precisamos dessa ajuda. Algo muito patente, quer dizer, tudo aquilo para o companheiro, que ele é desagradável, que ele vê isso, ele é mentiroso, tudo que eu acho nos outros, isso nos ajuda a nos observar. Então isso nós temos que fazer o esforço de sempre ter uma atividade em equipe. Então, o fulano chega lá, não, eu só vou trabalhar agora a exposição de aula. Tem que ter uma atividade na assistência espiritual. Não é para ajudar os outros, tem que ter uma atividade na assistência espiritual para ele se observar. Tem que usar essas ferramentas para se observar. E a terceira linha de esforço é transmitir aos outros o ensinamento da escola. No nosso caso, é evangelizar. Então, é um compromisso adicional. Temos que fazer um esforço de evangelizar. Como evangelizando? Dessas formas, através do exemplo que a gente estiver dando, que é mais ou menos natural. Se nós tivermos ganho, vamos estar influenciando outras pessoas, inclusive aqueles que não quiseram fugir, vão perceber que houve mudança e, de uma forma intencional, programando a evangelização do próximo. No nosso caso, através das escolas de aprendiz do Evangelho. Estar no caminho, estar no processo iniciático, significa utilização das 3 compromissos, das 3 linhas de trabalho. É constante e ele é crescente. Bom, falei muito, não dei espaço para vocês falarem. É que eu quis ser um pouco mais empático. Para a gente meditar, para achar que como é o nosso comportamento e como nós conseguimos conduzir essa questão. A questão do esforço necessário. Veja só, a nossa proposta é uma proposta muito ampla e por isso nós não podemos nos permitir a fazer esforços desnecessários, porque é muita coisa que temos que fazer. Então nós temos que meditar, será que nós, e a nossa casa vai precisar sempre de atividade, então será que a nossa casa precisa ter 3 dias de assistência espiritual? Quem que vai trabalhar? Qual é a casa? Quem que está sobrando trabalhador? Talvez a gente não tenha, não precisa ter 3 dias, talvez um dia é o suficiente. Mas a casa tem 3 dias de escola, provavelmente tem 1 ou 2 escolas. Vai estar equivocado, nós estamos focando na consolação, dando força para a consolação. Ela é necessária, mas será que precisa ter essa força maior do que a redenção?
Então, o esforço necessário é isso que nós temos que ver. Qual é o nosso foco e trabalhar o nosso interesse. Claro que os outros vão ter benefício. Então, o que eu estou querendo transmitir para vocês é o seguinte: talvez não seja necessário a gente trabalhar de segunda a segunda, mas é necessário que nós treinemos pessoas para fazer aquilo que estamos fazendo. A gente precisa trabalhar 3 vezes por semana na assistência espiritual, mas nós podemos treinar pessoas para trabalhar nos outros 2 dias, a gente vai num dia só. Por que isso? A capa da iniciação é muito sugestiva. Nós, para atingir esse caminho que eu estou mencionando, que é um caminho de transformação, nós precisamos primeiro subir a escada. E a escola é o primeiro degrau. Ainda não subimos o primeiro degrau. Porque o primeiro degrau significa que eu só posso subir desse degrau se eu treinar uma pessoa para ficar aqui embaixo. Senão eu não dou o primeiro passo. Então, quando eu terminei a escola, eu não dei nenhum degrau ainda. Já estou fazendo minha reforma íntima. Não saiu do lugar ainda. Ele só vai conseguir dar o primeiro passo quando ele colocar alguém no lugar. E tem uma péssima notícia. Aquele que der o primeiro passo, ele vai ficar dependente desse. Porque se esse não subir, ele não vai poder cumprir mais. E se esse daqui, se ele treinou bem fulano, para que ele dê o passo, quando ele estiver aqui, além de ele ficar dependendo desse que veio para cá, ele está dependendo do outro que foi treinado por esse. Então, e assim por diante. E se um deles desistir, todos vão passar. Então, a dependência de quem a gente estiver treinando, por isso que não temos que ser bonzinhos com quem nós estamos treinando. Temos que ser com rigor para ele não fraquejar, senão ele vai nos derrubar. Nós vamos voltar para trás. E depois de atingir o equilíbrio, de atingir os objetivos, aí sim nós podemos percorrer o caminho iniciático, que a irmã chama o primeiro caminho da cruz. Ou seja, da cruz. Estamos aqui, está lá. E depois que nós fizermos isso, nós vamos, como o Adalberto lembrou, cada um pegue a sua cruz, né? Aí nós vamos começar a nossa transformação. Antes, primeiro, temos que nos fortalecer, saber como conduzir, saber como observar, e dessa forma formar também pessoas que deem sustentação na nossa vida. Bem, nós temos diversos outros pontos que nós vimos nos artigos, acho que até meio-dia só. Então, se alguém tiver algum ponto que queira abordar, acho que nós podemos abordar pelo menos um, a gente pode abordar. O que vocês estudaram, o que acharam interessante. O que me chamou a atenção, né, foi 2 anos antes, e ele começa pela transformação do homem animal para o homem espiritual, o primeiro artigo, e termina com o saber e ser. E aí a gente percebe que fecha-se um ciclo. Então a escola nos dá esse caminho de transformação. Esse é o objetivo da escola, esse é o nosso aprendizado. E aí, quando a gente pensa que chegou lá, aí é que está começando. E a gente diz que a escola não é a chegada, né? É o início. Né? É o início do esforço. Então, realmente, a transformação exige. É claro que nossa
sabendo disso, facilita. No primeiro momento a gente leva um choque, né? Eu pensei, não sabia que era tudo isso, mas é isso. Então, é a nossa decisão. É esse o caminho mesmo. Vou perseguir, não preciso perseguir esse caminho. Só que nós sabemos que a única forma de passar no vale é através de um plano de fuga. Então, nós não temos muitas escolhas. Ou permanecemos no sono, mas um momento nós vamos ter que despertar. E à medida que passa o tempo, mais esforço será. Luiz, Sim. eu tenho uma dúvida, né? Talvez não seja relativa a isso aí, mas é com relação aos trabalhos de vibração. Chega na aula aí do trabalho, o aluno vai com a vibração, né? Aí chega lá no primeiro ano, no exame espiritual, ele não atingiu, ele não superou os vícios, né? E ele não pode passar para o segundo ano. Ou ele tem que voltar para o primeiro ano de uma nova escola, ou ele fica adoecido, está no tempo dele, ele abandona. Aí ele tem que sair dos trabalhos de vibração ou ele continua nos trabalhos de vibração? Esse processo aí, para mim, ainda está meio... Então, veja só, o critério de que no primeiro ano ele tem que ter superado vícios é critério de cada regional. No meu entendimento, o Armand diz que durante o grau de servidor, ele ainda pode estar lutando para vencer alguns vícios mais aparentes, né? Quando se trata desse mais aparente, fumo, álcool, droga. Por quê? Porque quem tem esse vício não pode trabalhar na assistência espiritual. Ou seja, não pode... no curso de médico. Ele não pode fazer o curso de médico. Fazendo o curso de médico, não pode trabalhar na assistência espiritual, não pode trabalhar em equipe. Então, ele tem que ficar no primeiro ano mesmo, voltar. Enquanto ele não estiver ainda trabalhando, por isso que é dado até a aula 68, que eu acho que é importante. Até a aula 68, quando trata da questão, desde o início, nós não precisamos falar, todo mundo que está na escola. Nós estamos fazendo um projeto agora em Cuba, estamos com 60 grupos, nós observamos isso. Até a aula 68 não falamos de vício e defeito. Mas a maioria dos alunos já expressaram que sabem que tem que cuidar da... Nós não falamos. Então, isso aí é interessante. Nós não falamos. Aí, a escola já está sendo criada desta forma. Entendeu? E aí eles já vão entendendo realmente pela maneira de ser colocado. Já está começando assim. O que está acontecendo com as nossas escolas? Escaparam de tudo quanto foi jeito, né? Então nós vemos trabalhadores, curso de médiums fumantes. No nosso movimento não comportaria. A pessoa não entendeu. Porque quem entende o processo sabe que isso não é possível. Então, mas aí, voltando lá, vamos voltar à figura do dirigente. O dirigente não estava preparado para isso. E o que nós estamos tentando fazer agora? Eu acho que o trabalho pior é esse retorno para pegar a estrada direita. Esse retorno é meio confuso. Então, ali, nos pegamos aonde? Onde Edgar Armand diz que o aluno tem de 6 a 8 meses para deixar o vício, né? Ele não deverá ir para o segundo ano com vício, por quê? Ao terminar o primeiro ano, ele já é convidado, adentrando ao grau de servidor, ele é convidado a fazer um curso de médiuns. Então vamos lá. Aqueles que têm problemas psiquiátricos, que existe aqui, aqueles que têm problemas com droga, né, com vício da bebida, como vão fazer este curso de médiuns, que é essa ligação com o plano espiritual, tudo aquilo que nós conhecemos. Ele está preparado para isso? Então, quando nós colocamos tudo isso que você colocou, é exatamente o que nós fazemos, né? O
o aluno ele precisa se descobrir. Se descobrindo, ele vai entender que o vício não vai deixar ele escapar, porque ele está preso à materialidade. Mas as nossas escolas não foram implantadas desta forma. Então nós temos que ter uma outra visão aí, trabalhar com esses irmãos, como nós falamos ontem, quem estava ontem lá, eu falava, o carinho que nós temos que ter com ele, que o dirigente tem que ter com ele, e o trabalho. Vocês viram na caderneta, quando eles colocam, o que nós fazemos, conversa, leva, chama a primeira vez para conversar, a segunda. Então, esse é o trabalho do dirigente. Não falar, olha, você fuma, não pode. Olha, você tem esse defeito, não pode. Quem somos nós para fazer isso? Agora, sim, esse trabalho de conversa e de fazer com que ele fale dele. Ele, o aluno, precisa se descobrir para quando ele chegar ali, ele saber realmente se ele quer ter uma coisa, quer escapar por onde é fácil. Tem abertura, se ele quiser, ele escorrega. Mas é o aluno, o dirigente não pode passar a mão na cabeça. O dirigente não pode puxar, mas também não pode acusar, não pode julgar. Aí entra aí, como é que tem que ser preparado esse dirigente? Não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que você tem possibilidades e condições para fazer. E muitas vezes o que acontece? O trabalhador ele diz, eu quero ser dirigente. E a diretoria às vezes fica sem, e agora o que eu faço? Ele quer. Né? Então vai fazer o curso. Ah, mas vai passar por um exame e tal, né? É aprovado. Chega lá, dão na mão dele, mas ele ainda não tem. Ele é aprovado porque ele tem possibilidade, mas precisa amadurecer. É o caso aqui, ele tem possibilidade de seguir a escola, mas ele precisa amadurecer. Então, esse problema que você está levantando, né? Vou falar do que eu entendo, Luiz me corrija, por favor. Ele já é um servidor. Se ele continuar na escola, refazendo o primeiro ano, ele pode participar das recreações. Isso até o fortalece, é a minha maneira de ver. Agora, se ele desistiu da escola, eu não vejo por quê. Tem por que continuar, né? Porque... Tem como ver o Vamos fazer a pergunta de um jeito diferente. Eu entendi o que o João falou. Quando a gente começa a escola, qual é a proposta sempre? A escola é uma escola para o mundo. Né? Então eu vou ter alunos que falam assim, eu não pretendo trabalhar na casa espírita, mas eu quero a curso. Eu quero ir até o final, quero usar as ferramentas de caderneta, de temas, de vibrações coletivas, de trabalho em equipe, com caravanas, com tudo, só que eu não pretendo. Então, até o curso de médiuns, naquele ponto da parte teórica, se a pessoa fala assim, não, eu não quero, então ele não vai dali para frente, não vai constar em caderneta, não vai ter liberação, em casa espírita nenhuma, que quando a pessoa vai trabalhar, o que ele tem que apresentar? A caderneta que o dirigente lhe deu a nota, lhe deu a possibilidade, lhe deu condições de trabalhar em outra casa. Então, se a pessoa sai de sintonia, por exemplo, com uma anotação escrita na sua caderneta, pessoal, não concluiu, por um exemplo, não foi possível fazer a parte prática do curso de médiuns por motivo de vícios, está lá. Mas fez a escola de aprendizes inteira. Qual é a casa espírita que vai receber ele e vai falar assim, não, eu não vi isso, você pode trabalhar aqui como médium. Então não vai ter isso no movimento. Porém, se a pessoa não conseguiu ainda vencer os vícios, não conseguiu, mas quer continuar na luta, quer continuar até o final da escola, eu acho que se ele não vai trabalhar na casa, ele não vai mostrar o seu processo ainda de difícil que ele está vivendo, eu particularmente, eu não vejo onde eu vou falar assim, não, você não pode continuar sem voltar para o primeiro ano. Eu até diria para ele assim, olha, talvez, para fortalecer esse conceito, assista às aulas do primeiro ano, é uma coisa. Mesmo a pessoa não querendo trabalhar na casa, para fortalecer esse conceito de renovação. Volta para o primeiro ano. Assim, agora se eu falar para ele assim, olha, você não tem condição, eu já vi exemplos de pessoas que falaram assim, eu odeio o espiritismo por conta disso. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, porque quem sou eu para dizer assim, não, você não pode.
sabe? Eu me senti assim, bem mal mesmo. Porque é claro que ele pode. Ele pode continuar tentando até o último minuto. Até o último minuto. Você fala assim, olha, eu vou fumar crack, né, meu Deus? Até o último minuto. Entende? Mas eu quero esse ensinamento para eu tentar, por outro lado, me fortalecer. Num determinado momento, as próprias conclusões que ele tirar, eu acho que ele vai se direcionar. Mas eu acho que nesse ponto, o dirigente ele tem que ser muito claro, sim, mas nesse sentido, talvez as aulas do primeiro ano precisam ser reforçadas. Para que você desenvolva esse conceito. Não sei, eu vejo assim, eu senti esse silêncio, eu acho que vai ser uma interessante. É que aqueles que estiveram ontem nos cursos de caderneta viram uma coisa diferente. Mas tudo esse exemplo, eu tive esse exemplo desse homem, é um rapaz que ele venceu várias etapas, várias, só que não venceu uma. E na hora como foi falado para ele, não era meu aluno, que meu sabe, todo mundo sabe, eu estou dirigindo pela primeira vez. E ele falou, eu odeio o espiritismo, eu nunca mais, eu quero ver uma casa espírita na minha frente. Aí eu falei assim, aí você vai dizer para mim assim, ele não estava preparado, gente. Ele não foi chamado para aquela turma, e vou dizer mais, era recalcitrante, era a segunda casa espírita que ele ia, a primeira foi o Jeré. Aí ele foi para o segundo. Então, isso é um exemplo que aconteceu. É um exemplo. Eu fiquei em choque, até hoje eu digo para ele, às vezes pergunto, não, eu vou sim, mas só por simpatia, não vai. Então eu acho que a gente tem que ter um cuidado na hora que fala, não para dizer assim, olha, você não pode, é assim, é desse jeito. Entende? Assim, olha, estas aulas, elas trazem para o nosso íntimo, quando elas vêm aproveitadas. Então eu acho que existe uma postura diferente que a gente tem que ter. Aí entra aí o que o João falou no início, né? Eu vou para a escola querendo buscar alguma coisa, quando eu vejo que eu preciso fazer, eu gostaria que você falasse. Eu posso falar o que nós fazemos em Cuba. Estamos dirigindo 60 turmas de escola em Cuba. 60 turmas. Só para ter uma dimensão do que significa isso, a população de Cuba é 5% da população do Brasil. Ou seja, é 1/20. Isso significa que, se fosse no Brasil, nós teríamos 1.200 turmas de escola. Ou seja, em Cuba nós temos o dobro de alunos que tem no Brasil em termos percentuais. E lá nós somos muito caridosos. Por exemplo, quando nós chegamos um aluno não está acompanhando, nós somos muito caridosos. Pegando para ele, olha, procure um outro grupo de escape, porque nesse você está atrapalhando. Vai para outro grupo de escape. Quando todo grupo de escape não tem esforço suficiente, vocês vão voltar 24 aulas para trás. Botando o pessoal 24 horas para trás. Começa de novo. Chegou aqui, está lá no 3º ano. Não tão fortalecido. Os dirigentes dirigiram mal. Bom, estou dirigindo uma 60 turma, mas está lá. Não chegaram, não concluíram. Não aprenderam a usar a ferramenta? Volta para trás. Treina de novo. Ganha muscular. O que faz um atleta? Quando ele vai lá, ele deu que não deu para ele pegar marca para o Mundial, tem que voltar para casa e treinar mais. Então nós damos uma oportunidade, nós somos muitos caras chegando lá. Está na aula agora, então vocês a partir de semana que vem vocês vão começar na aula. Tá? Eu acho que você tem que responder a sua própria pergunta. Ele está pronto. Não é o momento dele. O vício, a materialidade ainda aprende. E o discurso de que odeia o espiritismo, ele odeia a si mesmo. Porque ele sabe, ele reconhece que ele tem uma falha que ele não consegue superar. Então, odiar o outro, o ódio está em si mesmo. Tudo isso eu vejo. O que eu acho que pode ser uma caridade para esse irmão é explicar, olha, você pode, lógico, aprender a frequentar as aulas, olhar para aquilo ir fortalecendo aquela própria convivência. Mesmo que você oferecesse para ele ficar como ouvinte, porque aí ele vai ficar como ouvinte, ele não fica 5, não fica 10 horas. Plano de escape não tem ouvinte. O equipe de fuga tem que trabalhar. Existe ouvinte. Ouvinte vai entregar para a guarda, vai delatar. Não existe ouvinte. Gente, olha aqui.
atendimento de caridade, nós não vamos fazer o que está sendo proposto. Nós somos dirigentes de escola de aprendizes. Ponto. O que eu preciso fazer? Luiz esteve aqui, falou, nos deixou meio atordoados, porque nós estávamos dentro deste movimento, mas não entendíamos também. Aí veio aqui nos mostrar como se faz para sair da prisão, nos entregou todas as ferramentas. Eu estou vendo que nós estamos atrapalhados com essas ferramentas. Nós não sabemos nem usar, nem como emprestar para o outro, nem como convidar, nem como observar. Eu estou sentindo isso. O que é preciso, então? Mais encontros, mais conversas, para poder entender e ficarmos no mesmo plano de ação. Para que a gente possa efetivamente colocar em prática o que essa escola nos propõe. Aí eu vou falar uma coisa que o Luiz falou. Luiz não foi até o Miyashiro, numa outra reunião que nós tivemos aqui, que nós ficamos num grupinho aqui, que me chamou muita atenção e eu pensei muito sobre isso. Você está fazendo essa escola ou outra escola dentro do mesmo movimento? E aí eu me senti culpada. Eu acho que eu estou fazendo a outra escola dentro desta escola. Então eu estou prejudicando o movimento. Ou eu quero, aí vamos falar assim, ou eu estou dentro e abraço todas essas dificuldades para o meu crescimento e fazer com que todos cresçam, para que haja lugar nessa escadinha e cada um possa ir passando para o outro, como se estivesse passando, né, aquele bastão, né? Que é o que a gente espera, para que futuramente isso cresça, ou nós ainda vamos ficar pensando assim, naqueles que não querem, porque não querem deixar isso, mas querem aquilo, mas eu não sei, mas estou na dúvida. Deixa pensar. Então, o que está faltando? Eu acho que mais encontros, mais conversa, para que a gente possa amadurecer mais. Porque eu ainda não estou sentindo realmente aquilo que eu achava que, né, que tinha dado estalo, não deu. Então, vamos começar a perguntar para a gente mesmo. Eu quero estar nesta escola ou outra escola? Ou quero trazer outra escola para dentro deste movimento, onde eu vou abrir brechas aqui? Cada um de nós somos uma porta de entrada. Eu permito entrar no bem ou no mal. Então, por mim, pode vir o crescimento deste movimento, ou posso estagnar. Porque por esta porta podem entrar tantos outros, que são os alunos que eu carrego para a minha maneira e forma de pensar. Mas eu acho que vocês deram um passo significativo, porque passaram um ano experimentando uma coisa muito interessante, que é um desafio para a nossa FDJ, que é a escola continuada. Então vocês puderam experimentar o que é fazer um estudo em grupo. Não importa o que a gente entendeu, o que importa é que nós pudemos experimentar como que é isso, como isso funciona, se isso dá um crescimento diferente ou não. Acho que a riqueza está aí. E vamos poder definir. Você vai perguntar alguma coisa? Eu? Sim. Não, eu só quero falar uma coisa. Eu acho que é importante essa, porque isso que ele falou, se você pensar bem, né, você vai ver que isso vai dar sustentação aos alunos. Não, eu concordo com tudo, só que eu acho assim, dúvidas vão surgir, né? E isso aqui vai fazer, como eu falei ontem, né? A gente pega todo esse material, a gente leva, a gente vai para casa, a gente olha, a gente começa a reler, e aí você vê, mas esse ponto aqui? Esse ponto aqui eu não entendi direito, ou eu fiquei. Né? Eu acho assim, que se a gente... Né? Então a gente tem que procurar, né? Tem que buscar, né? Para que pudesse entender. Eu entendi tudo que ele falou, eu acho que é importante, mas aí a gente vai pensando. Né? Porque eu também entendo, eu acho que chegou, né? Eu acho que ele chegou lá no primeiro ano, não atingiu as metas, tem que voltar. Eu concordo plenamente com isso. Porque senão a gente vai, não atingiu no primeiro, não vai atingir no segundo, daí ainda estava falando com o Pedro. Quando chegar lá no final, vai ser aquelas pessoas que não conseguiram e aí não
consegue mais, terminou a escola, não consegue mais fazer reforma íntima, não consegue mais votar, não consegue mais refletir, e aí fica mais difícil, mais complexo. É só isso que eu queria dizer. Eu acho que as dúvidas a gente vai ter, mas a gente tem que procurar buscar entendimento, compreensão de tudo isso. Bom, então vocês já experimentaram como funciona a proposta de escola continuada, ver se nós conseguimos, dentro da nossa paternidade, construir grupos que se reúnam periodicamente para dar sustentação e transformação do ser. Porque se nós ficarmos só na nossa rotina, sem estar ocupado também, porque em adquirir novas formas de saber, vamos ter dificuldade de fazer a transformação. Então precisamos trabalhar as duas questões. E quando se termina o programa de escola, é necessário então que haja esse estímulo de estudo, né? E ele tem que ser, não adianta a gente querer fazer um encontro periódico, não vai funcionar. O que funciona é o modelo da escola, tem que ser um grupo que se encontre semanalmente. Então isso nós temos que... a escola continuada já tem um programa, um interesse do grupo, mas temos que abrir um espaço. Nós temos que abrir um espaço. Se estamos trabalhando 3, 4 assistência espiritual, podemos meditar, não precisamos trabalhar 3, 4 vezes. Na verdade, se a gente trabalhar só uma vez com eficiência, porque nós estamos trabalhando, muita gente não gosta de ouvir isso, mas nós estamos trabalhando para o nosso conhecimento. Se os outros têm benefício, não depende dos outros. Eu não tenho nada a ver com os outros. Tem a ver com o meu grupo, porque o que o grupo ganha, eu ganho. Então, é nesse sentido. Agora, eu tenho que abrir espaço para essa questão. Eu tenho que abrir espaço para o meu aprimoramento do saber e do ser. Implica ter atividades. Sem atividade também não pode ter. Quer dizer, a pessoa que faz uma escola dessa, chega no final, não, mas eu não quero trabalhar na... Então não quer fazer essa escola. Tem outras melhores aí, até melhores do que a nossa. Tem escolas aí, curso de filosofia, né, para quem gosta só de estudar. Não precisa fazer o nosso. O nosso não. O nosso é quando o cara chegar na aula 111 e alguém for falar da escola iniciática, caminho, vamos ter que ativar nessas 3 linhas de trabalho. Não tem jeito. Quem não quer isso, não quer a nossa escola. Então, atrapalhou o grupo até agora. Certo? Então, não temos muita escolha. Eu acho que no nosso modelo é esse, o plano de escape é esse, e não dá para ser diferente. Qualquer coisa que a gente queira pôr panos quentes é achar jeitinho. E achar jeitinho é uma forma de desvio. Desvio não propicia. Quando nós falamos de redenção, evangelização, esse é o objetivo da escola, é o transformar interiormente. Quando nós falamos de assistência espiritual, é o consolo, consolo. Mas tem um aspecto redentor. Dentro da assistência. Tem um aspecto redentor para quem está trabalhando, está em equipe. Quer dizer, pode ser consolação para quem está assistindo. Está sendo assistido, mas para quem está fazendo, se for um iniciado, porque se não for iniciado, ele vai lá para ajudar os coitadinhos. Né? A criança não vou lá fazer caridade no meu centro. Não, nós não vamos fazer caridade lá no meu centro. Nós vamos lá aprender a nos conhecer. Então, nós até somos muito gratos para os assistidos, porque eles são a maneira de eu conhecer. Então, o assistido não tem que agradecer nada, porque eu tenho que agradecer, eu estou tendo a oportunidade de eu me conhecer. Tá certo? Então, isso é muito importante. Nesse enfoque, tudo que nós fazemos é para o nosso benefício. Aí, colocando assim, redenção é transformação. Uma escola bem feita, seguindo essa linha, vai formar alguns poucos, vamos dizer, algumas poucas pessoas com esse objetivo definido. Raras pessoas, muito raras. Essas poucas
pessoas vão passar para outros que também vão ser poucas pessoas, mas com objetivos definidos, todos com o mesmo plano. Esse multiplicar, a subir a escada, é que vai fazer a transformação à nossa volta. Que é, às vezes a gente, vamos dizer assim, na primeira hora, quando eu ouço, assim, eu levo um choque, né? Com relação a esse trabalho de redenção, né? Que nós queremos carregar vários, né? E a gente observa que não dá para carregar vários, só alguns mesmo é que realmente entendem. Outros vão empurrados, vamos dizer assim, né? Isso. Mas se realmente alguns poucos têm esse objetivo e seguem o plano e multiplica isso formando novos, aí ocorre a transformação de toda a nossa volta. Por isso que é realmente importante, não é ser frio, não é ser rigoroso nem disciplinado, mas é importante seguir esse plano, seguir esse entendimento realmente, porque aí vão se formar multiplicadores com uma base sólida, Alcançar um objetivo, é isso. e vai multiplicar para a sociedade, né? De repente, não é que o grupo todo possa fugir, mas pelo menos a maior parte vai. Então, um dos últimos temas da escola é os caminhos da redenção. É importante que não haja nem entusiasmo, né? É exatamente, as pessoas têm uma noção exata daquilo que ele está objetivando. Ele não é o Salvador do mundo, mas também não é o juiz. Então, dentro desse enfoque, é lá a aula 110, 112 aqui, a gente é levado a meditar sobre isso, porque é o momento da gente dar uma olhada para trás e perceber que os que chegaram até ali estão tendo melhor desempenho, aquele que levou com mais equilíbrio o seu temperamento. Aquele que logo no começo da escola saiu fazia tudo na casa, há muito tempo desapareceu já. E aquele também que não queria fazer nada, também não consegue. Então é muito isso. E nós não temos que ficar preocupados com quantidade. É claro que nesse modelo não comporta desenvolvimento em aqui, mas não importa. Se a gente tiver um número pequeno, mas consciente, é o suficiente. Para subir a escada aqui, você precisa, não precisa por um. Se eu conseguir um para me substituir, fiz o meu trabalho. É isso, o nosso objetivo é esse, fazer o mesmo. Precisamos fazer sempre. Posso fazer um pouco? Diante disso, que você está colocando dessa onde nós estudamos esse diferente, né? Antes e depois, não foi nas escolas antes e depois. Já existe assim aqui na aliança, uma casa, uma sua, fazendo dessa forma? Eu mencionei que nós estamos Desse fazendo jeito que você colocou assim? culpa. Isso, sinceramente. Isso. E nós estamos vibrando para o projeto Paulo de Tarso. Tá bom, casa. O projeto Paulo de Tarso é um projeto da Aliança, onde abrange uma série de atividades. Uma das atividades é desenvolver grupos de escola à distância, ou seja, derrubar as paredes do centro. Para nós dirigirmos, nós não precisamos ter uma casa, precisamos ter um grupo de pessoas interessadas, aonde quer que seja, e podemos então levar o nosso programa de escola dessa forma, que é o modelo que fizemos em Cuba. Então, no projeto Paulo de Tarso, nós vamos fazer projetos pilotos, onde alguns dirigentes vão aprender como é que se aplica esse método. Veja, não é nada diferente. Nós estamos falando aqui da proposta do Armando. Não tem nada diferente. É a proposta dele. É que ao longo do tempo a gente foi se ajeitando, né? Foi pegando mais confortável. De repente a gente já está assim, não percebe que está estressando a coluna, né? Então, mas a proposta é a proposta inicial. Essa é a proposta inicial. Dentro do modelo original, que foi o mestre com 12 discípulos, que teve uma escola prática como essa. Pegou
Tinha 500, né? Chegou, quando ele falou que o negócio não era só filosofia, tinha que... Sobrou 72, e além disso ainda tinha que pegar a picareta e disfarçar, sobraram 12. Né? É esse o modelo de escola prática. Esse é o modelo de escola prática, é o mesmo modelo. Né? Então nós temos todos o mesmo processo de autoconhecimento, quando a gente vê a reflexão que eles usavam. Não temos relato no Novo Testamento, mas no Arcas Eterno tem um relato do uso dos instrumentos que são os nossos, né? Tem lá a caderneta escrita em diversos momentos. É a mesma ferramenta que nós utilizamos. Então é a mesma escola que tem origem, que ela foi transmitida em uma linguagem atual através do Arjuna. É essa a escola que nós estamos conduzindo. Tinha perguntado, então, se em algum lugar, acho que a resposta está sendo feita, e aqui nós vamos ter diversos modelos, aonde 4 dirigentes, nossa proposta é essa, vamos fazer 3 pilotos, e onde vamos treinar 4 dirigentes, sendo que esses 4 dirigentes vão poder conduzir até 60 grupos à distância. É um modelo que propicia uma expansão muito grande, porque nós não temos mais tempo, estamos cansados de ouvir isso, os tempos já são chegados, está para a hora da morte, nós estamos um pouquinho atrasados com o nosso modelo. A aliança que tinha que dar sua contribuição deu, mas parece que está devendo. Então está tendo que fazer um esforço adicional agora para propiciar um maior número de pessoas. Bem, o que eu tenho que transmitir para vocês são pioneiros em fazer isso em regional. Eu acho que isso pode se tornar uma experiência muito interessante para difundir dentro do nosso movimento. Não temos preocupação que os outros façam, não. Portanto, que se a gente fez, se foi bom para nós, foi bom para nós, provavelmente alguém vai copiar, certo? E desejo que vocês continuem nesse propósito de conduzir a escola após a escola, porque é o único caminho para frente. Tenham uma boa liberdade.